Olá, meus amigos, muito boa noite. Espero que estejam todos bem. Quando se diz todos, é o absoluto, portanto, eu não posso esperar que estejam todos bem, os que me estão a ver, porque sei que há gente que me está a ver à espera de qualquer coisa para poder deitar abaixo. Mas isso é uma coisa normal, que também tem a ver com o que eu vou falar agora, que é alguns conceitos que eu vou usar várias vezes e eu queria que vocês soubessem o que é que significam esses conceitos. Porquê? Para não haver mal entendidos absolutamente alguns, porque os vou usar muitas vezes e porque vou estar aqui muito tempo. E eu e o Eric vamos estar aqui muito tempo. Acreditamos neste projeto, há muitas coisas a melhorar, obviamente, mas o mais importante nisto tudo é que falamos sobre cenas muito interessantes, com muita paixão e gostamos muito disto. Portanto, aqui por, sei lá, quando eu tiver para aí 100 vídeos e disser qualquer palavra ou qualquer conceito que vocês não saibam, vocês vêm a este vídeo e já sabem qual é o conceito os conceitos que eu vou usar, que tiro das minhas influências, basicamente Nietzsche. Nietzsche é tudo. Aliás, até tenho que vos dizer algo. O Nietzsche é o único pensador que existe. E eu poderia chamar pensadores aos outros se não existisse Nietzsche. Para mim, existindo Nietzsche, os outros são apenas candidatos, digamos assim. Portanto, é muito, muito Nietzsche, também Freud, Dostoiévski, não há muitas. Dostoiévski, como era um escritor, não há assim tantas definições como isso. Então vou começar pela primeira definição, que é uma definição muito importante e não é do Nietzsche. A definição é a mentalidade infantil do ser humano. Freud falava muito nisso. Não sei se é bem assim, mas significa que o ser humano, passado 2025 anos depois do nascimento de Cristo, já para não falar antes, continua na infância da sua inteligência. Portanto, é o pensamento infantil. Que ele dá o exemplo que eu já dei, de que nós precisamos do Pai e do Deus. Isso é um exemplo básico. O pensamento infantil tem a ver com não haver nem de perto nem de longe uma aproximação entre as evoluções científicas que ajudaram em todos os âmbitos da educação e do bem-estar humano e do divertimento, que foi louco com a net então cada vez mais, que não está nem de perto nem de longe em consonância com o pensamento de todos vocês. Mas uma coisa também está ligada à outra, ou seja, e o Nietzsche também falava nisso, que é, quanto maior é a ciência, quanto maior é a explicação que vos é dada, maior é o torpor e maior é a capacidade que toda a gente tem de se tornar preguiçosa mental e não precisar de procurar as coisas, não precisar de pensar sequer sobre as coisas. Portanto, a internet está no polo oposto
da infantilidade humana. A infantilidade humana não é só isso, é a forma como as pessoas encaram a vida, como as pessoas têm uma ideia de como o mundo deveria ser e de como o mundo é, a forma como elas se relacionam entre elas, Freud, um pensamento infantil. Por exemplo, querem outro exemplo de um pensamento infantil, psicológico e sociológico? Os maus tratos familiares, que ainda há muito em Portugal, e de ciúmes, por exemplo, pessoas até que às vezes se matam por ciúmes e não conseguem esquecer-se da ex-mulher, e ela não se consegue esquecer dele. O que é isso senão um pensamento infantil? Infantil, porque a mulher e o homem seguro sabem que uma relação é uma relação. Eu sou eu. Isso tem que ser completamente diferente. Tem que ser, não, sou sempre completamente diferente de ti. Eu posso estar contigo uma vida e dar-nos muito bem. Mas é normal que eu possa não ter coisas que te façam falta. Afinal, a vida é muito grande. E a pessoa, se te deixar, tu não consegues ter a capacidade, mas isso lá está, já tem a ver com a infantilidade da tua inteligência. Não consegues ter a capacidade de perceber, olha, não tinha isto, é normal, ela deixou-me, fico triste, como é óbvio, mas vou andar para a frente, não vou ficar como um retornado de guerra, a pensar que ela me fez isto, que me fez aquilo. Isso é um pensamento retrógrado e estúpido e idiota, que é o que toda a gente tem. Aliás, as relações nunca foram tão más e as pessoas nunca estiveram sozinhas por causa disso. Por causa dessa mentalidade infantil de não compreender que o outro pode nos deixar e pode ficar farto de nós. Que é algo básico. Pronto. Pensamento infantil. É o pensamento, não é das cavernas, mas é quase. É não haver uma concentração de si para consigo e para com o outro e para com o mundo, de conseguir atingir o básico e perceber que as coisas são de uma certa maneira. E não nos torturarmos, não ajuizarmos os outros, ainda continuamos numa sociedade de boatos, numa sociedade de escândalos, numa sociedade de traições, numa sociedade em que te é incutida o sucesso, mas o sucesso conforme te é dado. O sucesso a todo custo, se for preciso, é assim que vive. Portanto, não há dúvidas nenhumas que isso é o pensamento infantil, que o Freud já falou há mais de 100 anos, e vocês continuam no pensamento infantil. Pronto. Que é a mesma coisa que o pensamento religioso do Nietzsche. É exatamente igual. Pronto. O pensamento religioso do Nietzsche é esse. É o pensamento lerdo, é o pensamento de quem não tem capacidade ou não quer olhar para as várias coisas, para a multiplicidade de hipóteses e de coisas que possam acontecer ou não, que não olha para os factos, que não consegue ajuizar as coisas, que confunde o que é dito com insultos, que age de forma absolutamente execrável para com o outro. É o pensamento religioso, que é aquilo que vocês têm, que vos é dado pela educação. Pronto. Outro. Estes agora são mais bonitos, mas são mais difíceis de se compreender. Outro é o reativo e o ativo. Então, isso é um conceito puramente, que eu saiba, nietzschiano.
Para o Nietzsche há dois tipos de pessoas. Há o ativo e o reativo. Porque isto também tem a ver com uma coisa que os idiotas dos filósofos perdem tempos e tempos e tempos sobre de onde vem o conhecimento. Então o Kant perdeu tanto tempo com isso, o conhecimento, de onde vem e os juízos a priori. Eu isso não vou dizer nada porque o Kant só inventava, era juízos a priori, a posteriori, sintéticos, analíticos, ou conhecimento já o tens antes, ou conforme os empíricos dizem, tu vais sendo, tu nasces uma tábua rasa e depois vais sendo, experimentando e vais sendo. E a psicologia debruça-se sobre o conhecimento, sobre isso, de uma forma tão estúpida que há um idealista chamado Hegel, Leibniz, I'm so sorry, Leibniz, que era idealista, que pôs isso, que disse isso tudo numa frase, resumiu tudo numa frase e acabou, já não era preciso falar em mais nada, em juízos a priori ou sintéticos, ou se o conhecimento já está connosco, ou se vem com a sociedade. Não. Então a frase do Leibniz é fabulosa, eu sei de cor, tenho que sabê-la, porque essa frase sintetiza tudo e eles perdem milhares de horas a falar sobre merdas que não interessam. E a frase é a seguinte: não há nada na razão que não provenha da experiência, exceto, claro está, a própria razão. E já está tudo sintetizado. Ou seja, não há nada na tua cabeça que não provenha da experiência que vais tendo e que vais sendo. Exceto, claro está, a capacidade com que tu já nasces de aprender. Tu nasces com a capacidade de aprender e aprendes. Os gajos perdem horas e horas. Não é horas, perdem meses, perdem anos a falar sobre essa merda. Pronto. E então há os ativos. O ativo para o Nietzsche. Porque lá está, isso tem a ver com isso do Nietzsche, porque o Nietzsche diz que por muito que se diga que a sociedade nos molda, e é verdade, a sociedade molda-nos e a infância molda-nos, nós nascemos sempre com a nossa identidade. Sempre. Que é-nos dada pelos pais. Por isso é que se vê gajos que são mais amorfos, gajos que são mais felizes, gajos que riem, gajos que não riem, gajos que são cobardes, gajos que não são cobardes. Isso não é só da educação que eles tiveram. Não venham com merdas. A esquerda perde muito nisso, porque a esquerda só fala que o homem é bonzinho e depois o mundo é que o muda. Não venham com essas merdas, não é assim. A pessoa já nasce dela de uma certa maneira. Que depois, claro, a sociedade pode moldá-lo de uma forma ou de outra. Mas é como é. As coisas são como são. E eu nasci na mesma família que a minha filha, que a minha irmã. Ela teve as mesmas coisas que eu. Podem dizer que não teve as mesmas experiências que eu, na escola, com as amigas, etc, etc. Ela não lia livros, ela é católica, é cristã, ela não tem as mesmas ideias que eu. Ela não é como eu. A educação foi exatamente igual. Não estou a dizer que estou bem eu, que estou bem ela. Somos completamente diferentes, nós nascemos diferentes. Então, a maior parte das pessoas que nascem são pessoas fracas e são reativas. Pronto, são pessoas fracas, que são pessoas que se... Como é que se diz? Têm depois... São pessoas influenciadas. Todos nós somos influenciados pelo mundo, mas essas são mais influenciadas ainda do que as outras. E como são influenciadas e têm medo, porque nós temos medo, e o medo é uma coisa que não se deveria... Quer dizer, é bom ter medo porque aguça os nossos sentidos, mas o medo é uma coisa que não se deveria ter. Não há medo. Pronto. E como essas pessoas nascem frágeis,
o homem nasce frágil, não nasce muito frágil. Muito frágil e nasce muito incompleto. Nasce incompleto. O homem é cagão, tem medo de fazer as coisas. O reativo tem medo de tudo. E isto também é uma reminiscência antropológica das cavernas. O homem das cavernas bastava qualquer coisa, pim, cagavam-se, borravam-se todos. E depois inventaram os deuses. É como agora, vezes os tarós, aparece qualquer coisa que tu não consegues compreender, já levas isso para o campo místico e já ficas todo cagado e todo borrado. Quase todos. Quase toda a gente que vê um filme de horror, que seja um filme de horror mesmo a sério, fica borrado. Fica com medo. Pronto, também tem a ver. Os reativos são os maiores, são os mais fracos. E são os que nascem. E depois, às vezes, nascem os ativos. Os ativos são aqueles gajos que nascem, como um sobrinho que eu tenho, eu conheço alguns, felizmente, que nascem a cagar-se para o que pensam sobre eles. Cagar-se! É tipo, como os animais. São como os lobos. São como os leões. Andam sozinhos. Percebes? O gajo nasce, eu estou aqui. Eu sou eu. Não precisam de se mostrar, de dizer que são os maiores, etc. Não! Vem um gajo dizer-me para eu fazer isto. O meu sobrinho tem 18 anos. Um gajo diz-me uma merda, o gajo não quer. Não quero. É assim na cara logo, pimba. E o outro não tem nada a ver. O outro é um... O meu outro sobrinho tem alguns problemas que também têm a ver com o pai dele, pronto. Mas o outro é uma coisa incrível. É um ativo, ele sabe o que quer, sabe o que não quer, é um gajo calmo, já foi para vários cursos, ele está-se a cagar, porque ele sabe que as coisas que vão correr bem, ele quer é vida. Esses gajos nascem para ter vida, para viverem a vida. Conforme o Nietzsche diz, são os ativos, são gajos que nascem, não estão a pedir permissão. Olha, desculpe, posso cagar? Não pedem. Fazem aquilo que querem. Alegria. Não estou a falar em termos de violência, como nós falámos da outra vez. Fazem o que querem, gostam. Porque o homem não é violento. Querem, gostam, querem. Ele está sempre sozinho. Mas se não tiver, está com outras pessoas. São gajos que querem fazer. Pronto. Obviamente que o lobo não anda sozinho. Não anda com os outros lobos. O leão ou a leoa não anda com as outras leoas. Portanto, o ativo tem sempre uma tendência de ser solitário. Sempre. Porquê? Porque já nasceu super e vê os outros e não se sente bem com eles. Nem os outros se sentem bem com ele. É o que se passa comigo, pronto. Que sou um ativo. Sou um ativo com todo o excesso que o ativo tem. Com todo o excesso que o ativo tem, tanto para a felicidade, para a alegria, como para a dor. Mas sou um ativo. Sou um ativo. E então, o que é que o Nietzsche diz? Está tudo ao contrário, porque isto está tudo dominado pelos reativos, que são os mais estúpidos e os mais burros. Que ficam com inveja de ti, que és um ativo, e querem fazer aquilo que tu fazes, mas têm medo e cagaço. E como têm medo e cagaço de fazer essas coisas, eles vão se juntar todos para inventar coisas, inventar leis, inventar morais, inventar isto, inventar aquilo, inventar tudo para foder o ativo. Por isso é que o Nietzsche diz, e diz muito bem, que nós somos dominados pela incompetência, pela inferioridade. Nós não somos controlados e não somos dominados pelos políticos ou pelos grandes magnatas pela superioridade, pelo ativo. Não, nós somos dominados pelos reativos que se juntam todos para foder o ativo. Isso vê-se o exemplo típico é nos artistas.
Os artistas são ativos e vêem-nos como uns loucos, como uns malucos. Pronto. Basicamente é isso. Ativo, reativo. Depois há vários tipos de reativos, porque há os reativos maquiavélicos, que depois querem foder os outros. Depois, há vários tipos de... Não são maquiavélicos, não é esse o nome que ele dá, mas pronto, agora eu tenho que falar sobre outros temas. Mas então, o mundo é dominado pelos reativos fracos, débeis, que têm medo, que queriam ser como o ativo, mas como não conseguem ser como o ativo, em vez de irem ter com ele, são tão maus, são tão execráveis, são tão nojentos, que em vez de irem ter com ele, querem fodê-lo. Por isso é que o Nietzsche diz, e muita gente diz, e toda a gente sabe, que quanto maior tu subires, vai-te preparando para o mundo de se pôr todo contra ti. Por causa disso, não há como o Nietzsche, meu. Não há como o Nietzsche. Pronto, agora tenho também que falar sobre outras cenas. O Eterno Retorno e o Supermanch. Supermanch os gajos puseram como super-homem, mas é além-homem. Eu vou primeiro falar no Eterno Retorno, que é uma coisa fantástica, lindíssima mesmo. E depois vou falar sobre o super-homem, porque também tenho que falar sobre o mito do Sísifo e essas cenas todas. Então, o Eterno Retorno não é nada dessas palhaçadas que vocês ouvem sobre o tarô, as coisas vão voltar para ti e retornar para ti como se fosse um ciclo. Não é nada dessa merda. O Eterno Retorno do Nietzsche é dado numa frase que ele tem, que eu já disse aqui, que é: se te aparecesse no teu quarto um demónio que te dissesse assim: estás condenado a viver a tua vida durante toda a tua eternidade, como foi até agora, quando fores velho, estás condenado a isso, e a tua reação ser chorar como ao caralho, de tristeza, ou agarraste a ele e dizes assim: espetacular, eu quero isto. Depois também tem a ver com o super-homem. Lembrando que não pode alterar nada do que aconteceu, tem que ser exatamente igual. E o Eterno Retorno tem a ver com isso. E o super-homem tem a ver com isso. Por isso é que o Nietzsche dá uma hipótese. Eu digo hipótese, não é? Possibilidade, que é quase remota. Que é tu olhares para a puta da tua vida toda e dizes assim: foi espetacular! Quero outra vez, vem outra vez! Isso é que é o homem, caralho. Sem arrependimentos, sem nada. É o que tinha que ser. Era a vida. Dá-me essa vida sempre, meu. Dá-me sempre isso. Agora, se fores cagão, se estás sempre, como eu também, que penso sempre no meu passado, em coisas más que fiz, em que tenho muitas coisas muito más, eu estou a falar sobre aquilo que o Nietzsche diz. Obviamente que o gajo se borrava todo. Eu vou ter que sofrer a eternidade toda como eu sofri na minha vida. A maior parte vai chorar. Agora, se fores o super-homem, o Alan Mensch, que tudo é cagativo, tu vais-te agarrar ao gajo, és o maior, dá-me isto tudo para sempre. Porque esta minha vida agora contigo, Eric, ou quando for dormir, ou caralho, foi sempre espetacular. Foi a única coisa que eu podia ter. Pronto, então o Eterno Retorno. Pronto, isso tem mais a ver com o Superman. O Eterno Retorno é quando tu gostas de uma coisa e te faz dar uma paixão e uma tusa do caralho e tu tentas com que cada vez seja mais tempo, tenha mais tempo. Percebes aquilo que eu digo? Tudo aquilo que te está a dar prazer e força e paixão, tu tentares com que cada vez seja maior no tempo.
na minha opinião, se conseguires fazer isso na vida toda, voltamos ao super-homem. Certo? Sim. Mas não conseguimos. Não conseguimos, por isso é que é uma hipótese que ele dá. E agora eu vou dar essa hipótese. Acabámos este vídeo assim fixe, até foi um vídeo porreiro. Que é o mito do Sísifo. Que falavam porque o Camus e o Sartre eram filósofos do século XX existencialistas, que diziam que tu existes. Primeiro nasces, existes, depois é que és. Pronto. Que não são cópias, não passam de cópias do... E o Kierkegaard, o dinamarquês, não passam de cópias incompletas do Nietzsche. Pronto. Então o Camus tem uma coisa que toda a gente fala, que é o mito do Sísifo. Que é, poderá Sísifo ser feliz? Então Sísifo era um titã que na luta entre os titãs e os deuses gregos perdeu. Quando vês aquele gajo a segurar o Atlas, chamava-se, era um dos que lutou contra os deuses, chamava-se Atlas. E ele foi condenado a segurar o mundo para sempre, para a eternidade, pelos Zeus. Pronto, era um titã, por isso é que se chama Atlas. Pronto. O Sísifo foi condenado pelos Zeus a uma cena, não sei se ainda é pior ou não, que é, acho que é pior, que é durante toda a eternidade ter que ir até um monte, subir a puta de uma pedra até ao cimo do monte, e a pedra cai e o gajo vai outra vez e vai levar a pedra para lá para cima. E durante a eternidade toda o Sísifo faz essa merda. Então o tema do Camus é, poderá o Sísifo, não é ser feliz, calma aí, poderá o Sísifo encontrar algum prazer, alguma hipótese, alguma alegria na vida que tenha? Alguma solução, algo de interessante na vida que tenha? Porque a vida é absurda. A vida, no fundo, é e então, esse mito do Sísifo é interessante, porque será que tu consegues encontrar uma razão em empurrar sempre uma pedra e a pedra cair? No fundo é a nossa vida também. Estamos a empurrar a puta da pedra e ela está a cair. Estamos a empurrá-la e ela está a cair. Opa, tem a ver com isso tudo. E ele diz que se ele consegue ver alguma solução para isso. Mas para o Nietzsche não é solução nenhuma. Para o Nietzsche, na minha opinião, o Sísifo está toda a eternidade sempre contente e a curtir aquela merda. Porque é o super-homem. Está a subir a pedra, anda minha puta, está a subir aqui até ao fim, anda lá, a curtir, depois para, ela cai, que é isto? Vamos lá outra vez. É o que eu tenho, não tenho mais nada, só tenho isto. É o que eu digo, opá, estás-te a queixar da tua vida, ser isto, ser aquilo, ser com outro, tenho isto. Opá, eu também muito, tenho muitos problemas e muitas dúvidas metafísicas que vocês nem queiram saber. E depois penso assim, Pedro, não há hipótese. A hipótese que tu tens disto é morrer. Para a frente. Acabou, não te queixes, meu. Não andes... Não te queixes. Tens que andar para a frente, é isto que tens. Até fazer sempre a mesma coisa e vês que é tudo igual e que tens que ter prazer em algumas merdas e conseguires com que esse prazer seja cada vez maior, até atingires quase o supermanst, o Allenmanst, que eu às vezes consigo ser. E eu agora consigo ser. Mas é agora. Agora, o que o Nietzsche diz é para toda a vida. Pronto. Basicamente são esses conceitos que eu vou falar. Acho que esta aula correu bem, com calma,
e vamos nas próximas aulas, nas próximas sessões tertulias, eu não queria dizer aulas, eu queria, e vai acontecer isso, interagir muito convosco, e vamos interagir, eu sei que vamos. Há muita coisa para falarmos, muito interessante sobre o conhecimento, e agora vamos para isto que eu ia falar agora, que é, as próximas tertulias vão ser sobre a arte. Eu vou falar sobre aquilo que eu acho sobre a arte e depois vou falar sobre as 3 artes que conheço bem. Não vou falar sobre coisas que não sei, que é cinema, música e literatura. E vai haver aqui uma interação muito interessante entre vocês e eu, que eu sei que vai haver. Porque falar destas coisas da forma como eu falo, há pouca gente, e é compreensível, e para além disso, é intemporal. Intemporal. Portanto, chama-se com N, sanidades da vida cotidiana. Vocês têm lá escrito: preciso de público, preciso que me vejam, porque temos muitos projetos, mesmo muito interessantes, mesmo coisas que vos vão fazer ficar de boca aberta, se quiserem, e vão querer, com mais calma, com menos calma, temos tempo, porque assim, o Eric e eu fazemos isto nas nossas horas livres, ou seja, fazemos isto com alta paixão. Nós não fazemos isto por obrigação, isto não é obrigação nenhuma. Eu estar aqui e eu estou uma semana antes do Eric vir, ou quando ele vem, não sei quando ele vem, a sonhar com o dia com isto, porque é isto que eu adoro, é que me faz sentir bem. Pronto. Portanto, boa semana, fiquem bem todos, ponham um like, vejam e comenta e coloca as coisas todas, porque precisamos para eu poder fazer estas coisas todas. Tantos projetos, tanta coisa que há para se fazer que eu até acho que nunca foram feitos, que nós podemos fazer, só que para isso precisamos de dinâmica, não é? Dinâmica, está bem? Até para a semana, um beijinho para as senhoras e um grande abraço para os gajos.